Olá a todos aí que nos assistem. Hoje eu estou aqui novamente com meu amigo Marcel Espadoto e nós vamos aqui no programa Carreira, Negócio e Comportamento falar sobre um assunto muito importante aí que acontece em todas as empresas, que é justamente a gestão de emoções, sentimentos e a solução de conflitos em trabalho. Então já começo aqui perguntando: Ô Marcel, alguma vez na vida você teve que lidar com conflitos aí no trabalho? Todos os dias, né? Eu acho que esse é o grande desafio aí de qualquer líder do planeta, né? Lidar com conflitos aí, atritos e tudo mais aí entre áreas, pessoas e tudo mais, né? Hoje em dia, né? Bom, primeiro um prazer enorme estar aqui novamente nesse novo episódio, podendo falar de um assunto tão importante, né? Que impacta tanto as pessoas. Conflito é inerente às relações humanas, né? Não tem como. Acredito até que pelo conflito a gente evoluiu bastante em muitos aspectos. O grande lance do negócio não é o conflito, é a administração do conflito. A gente tem que saber administrar o conflito, porque os conflitos vão acontecer, as interações são muito grandes, por N canais. Então, vamos ter aí dificuldade, né, de entendimento. Já tivemos aqui um episódio, né, dessa série falando sobre comunicação. Nem sempre a comunicação vai ser perfeita, fluida, vai ter ruído, e muitas vezes o conflito vem de uma falta de entendimento, de uma percepção errada, mas o conflito vai acontecer e nós temos que agir ali na gestão do conflito, na condução para a gente encontrar o melhor caminho para a solução daquele problema ou daquele desafio, que pode ser muito grande, pode ser muito pequeno, mas muitas vezes o impacto de algo muito grande não é tão relevante quanto o impacto de algo pequeno, de algo aparentemente sem muita importância, mas ele pode gerar e pode ter consequências muito grandes aí na nossa vida particular, no nosso trabalho. Então, conflito, gestão de conflitos é algo muito importante. Todos nós vamos ter que fazer isso, todos nós vamos viver isso a todo momento. Isso vai acontecer, se não todo dia, mas semanalmente teremos aí alguns conflitos para resolver, né? Então, eu queria começar aqui minha fala falando no seguinte: eu acho que boa parte dos conflitos está ligado diretamente ao que você falou há pouco aqui, que é a falta de comunicação ou a comunicação mal interpretada. Então, com isso, eu vou remeter aí a um exemplo prático aí de uma coisa que eu aprendi na marra, mas que eu passei a usar na vida, até para gestão de conflitos também e entendimento também por que se geram conflitos, né? Então, o que acontece? Eu, quando tinha 14 anos, eu entrei no Senai, fazer um curso de eletricista de manutenção. Um determinado dia lá, o professor de matemática, porque nós tínhamos matemática lá também, ele aplicou um teste na turma lá. Nós éramos 40 alunos, exatamente isso, não mais nem menos. 40 alunos exatos na sala. Ele distribuiu uma folha, essa folha tinha uma lista enorme de questões lá, mais ou menos 60 questões. Chegou para nós lá e falou assim: olha, vocês têm 2 minutos para responder tudo isso daí. Aí, o que aconteceu? Todo mundo pegou lá o caneta, lápis e tal, e saiu que nem louco lá preenchendo, né? Então estava lá, item 1, leia atentamente todo o teste. Item 2, preencha seu nome. Item 3, multiplique, sei lá, 200 por 500. Uma coisa assim absurda. Aí iam tendo questões lá do tipo mais mirabolantes possível, tipo, suba na cadeira e grite Viva o Brasil, cumprimente seu amigo do lado, etc.
Pois bem, todo mundo correndo lá, ele falando, ó, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. E daí todo mundo lá desesperado para fazer lá e tal. Quando chegou na última questão lá, estava escrito assim, só faça a questão 1 e 2. Ou seja, leia atentamente todo o teste e preencha seu nome. Era só para fazer isso, mais nada. Então, eu caí também nisso, fiz lá as baboseiras que estavam pedindo lá. Não vou falar, não caí. Caí sim. Mas nunca mais caí nessa. Então, aprendi de vez. Então, aprendi a ter um olhar analítico. Então, para qualquer problema, eu primeiro analiso tudo, depois eu começo a tirar minhas conclusões. Então, na questão de conflitos, eu entendo que muitas vezes eles se dão justamente por isso, pela falta de análise de alguma situação. Eu vou citar um outro exemplo. Alguns anos atrás, eu era diretor de uma empresa, eu era diretor de operações e tecnologia, e era uma empresa de prestação de serviço, ou seja, nós fazíamos projeto e entregávamos, projetos pequenos de software. E num determinado dia, eu tinha uma reunião em uma outra cidade, saí de manhã da empresa, eu falei para o pessoal, olha, eu volto no final do dia e eu preciso ver o protótipo que amanhã nós vamos apresentar numa outra empresa. Faça o protótipo desse jeito. Bom, cheguei lá, por acaso, um pouco mais atrasado do que eu esperava, cheguei 6h30 na empresa de volta e vi aquele vucu-vucu, aquele desespero, um monte de gente para lá, para cá, correndo e nada do protótipo estar pronto. Cheguei e perguntei, o que aconteceu? Por que não está pronto? Ah, porque nós tivemos que fazer isso aqui. Vou falar umas coisas, umas baboseiras aqui, só para ilustrar a complicação. Não, porque o server, porque o protocolo, porque não sei o que lá, porque faltou isso, faltou aquilo outro. Eu olhei lá, não tinha nada pronto. Eu cheguei e falei, ó, vem cá, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, vou sentar aqui, eu vou fazer agora. Vou fazer o protótipo em 5 minutos. Sentei lá, fiz uma tela, fiz outra tela, fiz outra tela. Falei, era só isso que eu queria. Eu chamei todo mundo e falei assim, sabe por que vocês ficaram o dia inteiro batendo a cabeça, continuam batendo a cabeça e tal? Vocês não prestaram atenção. Eu falei, eu só quero as telas, não quero nenhuma funcionalidade. Funcionalidade é construir o sistema. Quero só 3 telinhas lá para mostrar o conceito, porque ainda estou vendendo isso daí. Nem é uma entrega, é uma entrega de uma proposta. Eu só quero mostrar para os caras o conceito. Vai ter essa tela, vai ter essa, vai ter essa. É só para desenhar a tela. Então, eu pego isso daí como um exemplo bem clássico aí do que eu estou falando, que é o não entendimento, é não prestar atenção. Então, quando eu falei lá da questão do Senai e falei agora, estou falando isso. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção e começam a criar um terremoto. E daí, porque essa pequena coisa foi pedida por alguém de comando, aí entra aquele desespero que precisa entregar, porque se eu não fizer isso, não vai gostar, vai me mandar embora, vai não sei o quê e tal. Mas se tivesse parado a se analisar, o que foi que ele pediu? Ah, não entendi. Não tem problema nenhum perguntar. Chega depois e pergunta. Não entendi. O que é mesmo para fazer? Ah, agora entendi, vou fazer. Você já passou por isso, Marcelo? Inúmeras vezes, né? Você tava falando e eu estava aqui pensando, né, nas situações assim das mais esdrúxulas possíveis que eu passei e também muito do que você falou a gente usa em dinâmica, né? Essa de pedir para todo mundo ler e lá no meio dizendo, ó, só faça isso, né? E dar uma caneta para cada um, aí o cara já não consegue apagar mais, não consegue voltar atrás, porque ele desobedeceu ou não levou em consideração uma colocação, uma regra, né? uma diretriz muito clara. Né? Então, a maioria das vezes que nós temos conflitos é um pouco da falta de entendimento, um pouco de não se prestar atenção, um pouco de deixar que as emoções falem pela situação, dependendo de quem pediu, dependendo de como ele pediu, as pessoas reagem de um jeito.
Eu uso sempre uma analogia quando eu faço lá meus trabalhos, minhas palestras, minhas reuniões, e eu digo o seguinte, né, eu uso o exemplo do dirigente, o presidente da empresa, um diretor geral da empresa, alguém que tenha uma posição na hierarquia da empresa, que tenha liderança, que tenha muita responsabilidade. Então eu coloco lá uma garrafinha de água em cima da mesa e falo assim: se o diretor entrar aqui e falar o seguinte, por que essa garrafa está em cima da mesa? O que você faz? A reação imediata da pessoa, se ela não parar, não pensar no que responder, eu tiro a garrafa daqui. Né? Mas por que você tira a garrafa? Não, porque ele perguntou por que a garrafa está aqui. Não, mas ele perguntou por que a garrafa está aqui, eu imagino que ele queira uma resposta. A garrafa está aqui porque a gente precisa tomar água, a garrafa está aqui porque não tem uma outra mesa para colocar, a garrafa está aqui porque alguém esqueceu. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, a gente tem que responder a pergunta. A gente não deve imaginar que ele queira alguma coisa em relação, porque ele perguntou, ele já está querendo que a gente faça alguma coisa. Se ele quiser que a gente faça alguma coisa, ele vai dizer, por favor, tirem essa garrafa de cima da mesa, porque ela não pode estar em cima da mesa. Então, as pessoas interpretam, e muito da interpretação vem de quem disse. Então, quem disse, falou alguma coisa, aquilo já deveria ser um comando, não uma pergunta. Se ele perguntou por que está aqui, não deveria estar aqui. Então, eu já saí concluindo alguma coisa sem fazer uma análise crítica, né? Porque que mal tem uma garrafa em cima de uma mesa? Qual que seria o grande desafio ou problema disso? A menos que eu estou, por exemplo, numa empresa de água mineral e aquela água mineral que está em cima da mesa não é da marca da empresa que a gente representa. Então, talvez ali o diretor da empresa, o presidente da empresa, vai falar assim, puxa, o que essa garrafa está fazendo aí? E aí eu poderia criticamente imaginar que ele está fazendo uma menção, pô, nós somos da empresa A, por que tem aí uma garrafinha da empresa B? E o pior, a gente estaria fazendo ali uma filmagem de um comercial, de uma peça publicitária ou de um documentário sobre a empresa e vai ficar muito esquisito nós da empresa de água mineral A tomando uma água de mineral B. Então, ali teria um propósito. Mas aí eu fiz uma análise crítica da situação e eu consegui entender melhor o contexto. Mas, infelizmente, as pessoas tiram conclusões muito rapidamente, sem ter feito o mínimo de análise para ver qual que é a coerência que tem naquilo. Né? E isso está intimamente ligado, né, ao tema que a gente vai falar aqui, que são as emoções. A gente deixa muitas vezes as emoções tomarem conta e elas subtraem ou elas diminuem a capacidade de raciocínio que a pessoa tem. Porque a pessoa consegue pensar, né? ela tem a capacidade de pensar, mas ela decidiu naquele momento não pensar, ela simplesmente interpretou que uma pergunta é uma voz de comando e foi lá e realizou uma tarefa que não foi pedida. Ela simplesmente acreditou que era aquilo que ela deveria fazer. Então, no mundo que a gente vive hoje, no mundo da inteligência artificial, no mundo do aprendizado, cada vez mais o ser humano vai ser valorizado pelo seu poder de crítica, de análise, de interpretação do que está acontecendo. Se a gente não conseguir fazer isso, as nossas tarefas vão ser substituídas por um software, por uma máquina que vai colocar ali todas as possibilidades, que pode ser 2, pode ser 3, pode ser milhões de possibilidades. Mas o pensamento crítico, o pensamento analítico, ele se sobrepõe sobre tudo isso.
A gente tem capacidade de elaborar pensamentos muito complexos que a inteligência artificial ela vai demorar muito tempo para absorver, ou talvez nunca consiga fazer as associações que eu, você e a pessoa que está nos assistindo agora pode fazer. Então, é tudo uma questão de análise. Que bom que você teve essa lição, que deve ter sido dura naquele momento, aos 14 anos, deve ter gerado ali, ficar bravo com o professor, né? Um tirando sarro do outro ali, do que aconteceu, mas ela teve uma valia muito grande, porque você teve uma lição e aprendeu com ela. Esse é um ponto importantíssimo de todos nós. Nós temos lições todos os dias, nós podemos ter um determinado conflito nesse momento, e a gente resolver esse conflito e não deixar que aquilo aconteça de novo. Pode acontecer coisas parecidas ou diferentes em relação àquilo, mas eu não serei um bombeiro para o resto da vida, tentando sempre resolver o efeito, e eu não volto na raiz, não volto na causa, que é um desafio muito grande que a gente percebe aí nas empresas, nas pessoas. Eu vou pegar esse gancho aí que você falou do exemplo da garrafa e vou fazer uma outra analogia aqui no nosso papo aqui sobre esse tema de hoje, tá? Que é o seguinte: muitos conflitos são gerados, como a gente já falou aqui, pela falta de interpretação adequada de uma determinada mensagem, mas também acontece que quando a pessoa está num cargo de comando, principalmente alto comando, ele também precisa se policiar. Porque às vezes a pessoa que chega no alto comando, ele tem aí várias skills aí, que é um assunto aí que nós vamos ter aí na segunda temporada inteira, né? Falando das skills, das soft e das hards, né? Então, essa pessoa que está lá no comando, lá às vezes ele pensa de um jeito e pensa que todo mundo está pensando daquele jeito. Então ele tem que se policiar muito também da forma como ele pede ou dá instruções ou mesmo ordens para as pessoas, que pode causar confusão, sim, só por causa do cargo dele. Então tem um outro exemplo meu aqui que eu passei também por uma situação dessa, que foi o seguinte: uns anos atrás eu era diretor de uma empresa também grande e para mim era normal chegar para alguém lá e pedir alguma coisa. E eu cheguei lá para uma funcionária de uma outra área, falei: olha, fulano, eu estou precisando disso daqui e tal, será que você pode me fornecer isso? Aí, para mim, tudo bem. Para mim era uma coisa tão banal que eu não imaginei que causaria um conflito. E causou um conflito, Marcel. Por quê? Porque daí a moça foi reclamar que o diretor tal veio aqui, exigiu tal coisa. Primeiro que eu não exigi, eu pedi com a maior educação do mundo, né? Aí o que aconteceu? Veio lá a diretora da área, lá meu par lá, da área da moça, ela veio falar comigo: olha, quando você for pedir alguma coisa, pede para mim, eu não sei falar com meus subordinados, porque daí se você pede direto, causa um alvoroço, das pessoas entram em pânico e tal, principalmente porque você tem fama de ser sério, de ser bravo, etc. Mas eu, em momento nenhum, fui bravo e fui sério com a moça. Fui simplesmente normal, né? Mas daí, como eu tinha realmente fama aí de ser rígido, vamos dizer assim, então causou um pânico ali naquela hora e gerei um conflito por um simples pedido meu, na ingenuidade, que era uma coisa tão banal, eu não achei que eu precisasse para aquele assunto lá pedir para meu par lá resolver isso, né? Então essa é uma coisa que eu vejo aí, que quem está no comando tem que se preocupar em como falar com as outras pessoas. Apesar que hoje em dia eu tenho visto em algumas empresas, não vou falar todas, mas algumas, eu tenho visto aí também, de certa forma, uma anarquia. Como assim anarquia? Algumas empresas aí, por esse liberalismo aí que ficou no mundo aí, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que eu sou contra, eu sou sempre a favor de tudo que seja positivo e propositivo e por mudanças para melhor. Não sou contra aí, por exemplo, ficar andando de terno e gravata, eu andei muito disso na vida, acho hoje isso um horror, mas o que eu estou querendo dizer nessa anarquia é que hoje existe aí
uma falta de entendimento de muitas pessoas aí de uma estrutura hierárquica de uma empresa. Então, eles começam a tratar todo mundo do mesmo jeito, começam a tratar o par dele, o chefe do chefe, o presidente da empresa, o dono da empresa, o dono do grupo, como se fossem todos a mesma coisa. E não é que eles não sejam seres humanos diferentes, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo do ponto de vista de respeito, de responsabilidade, de atividades que essas pessoas têm, eu acho que está faltando um pouco disso. E isso também tem gerado conflitos. É aí que eu quero dar a liga aqui com o nosso papo, que eu acho que está faltando esse discernimento aí das pessoas, de entender aí como é que é uma estrutura organizacional. Isso aí muitas vezes causa aí brigas desnecessárias e outros tipos aí de confusão. Como é que você vê isso, Marcelo? Muito interessante, Garcia, o que você trouxe, né? E conforme você foi falando, eu fui lembrando aqui de algumas situações, né, que eu vivi, que eu participei, né, e que eu errei, que eu acertei, né, o que eu vi, o que aconteceu. E eu vejo o seguinte, né, partindo do que você falou agora há pouco, o óbvio, ele só é óbvio para quem ele é óbvio, né? Então, quando eu acho que alguma coisa é óbvia, para mim é tranquilo. Eu preciso checar se para você também é óbvio e checar com as outras pessoas se também é óbvio, né? Aquele negócio de dar lá uma instrução numa sala para muitas pessoas e perguntar no final, vocês entenderam? As pessoas vão falar, entendemos. Elas entenderam o que elas entenderam. Então tinha que ter um cheque ali e falar, mas peraí, diante do que eu disse aqui, o fulano A, fulano B, o que você vai fazer? E aí a pessoa diz o que vai fazer e você consegue interpretar se ela entendeu o que você disse. Porque nós temos aí um ditado que diz que cada cabeça uma sentença, então a interpretação ela é diferente, vai muito da emoção, da história, da capacidade da pessoa. Então é muito importante, principalmente quando a gente pede alguma coisa muito que tem bastante impacto, né? Não que as coisas que não têm impacto podem ser feitas de qualquer jeito, mas algo que tem muito impacto, por exemplo, pintar uma parede, né? Se você manda pintar de uma cor e você chega depois e fala assim, não, 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 não era essa cor, você vai ter que esperar secar aquela cor, talvez vai ter que passar uma outra base para pintar, vai ter que lixar aquela parede. Então, é bom que se certifique que todo mundo entendeu exatamente o que ia se pedir. E quando a gente fala de hierarquia, né, talvez aquela organização ela seja mais flexível quanto à hierarquia, mas isso precisa da cultura dela, talvez, mas todo mundo precisa saber disso. Todo mundo precisa estar consciente, informado e trabalhar naquele sentido, porque a questão não é porque é o chefe, a questão é a responsabilidade que a pessoa tem, né? Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás e ela tinha uma filosofia, uma cultura que era muito interessante. O dono da empresa, né, o principal acionista da empresa, ele vivia na empresa, ele estava lá o tempo todo e ele via algumas coisas que ele não gostava e ele ia falar com a pessoa que respondia para ele, que era o responsável por aquela área. Ele não falava diretamente com aquela pessoa que fez o que estava fazendo alguma coisa que ele não gostava. E não significava que ele não gostar estava certo ou estava errado. Ele simplesmente chamou a atenção. E ele falava com alguém lá da hierarquia que respondia para ele, falou, está acontecendo isso, é isso mesmo, não é? E ele deixava a pessoa cuidar. Com isso, ele criou uma cultura na empresa de que ele não interferia. Imagina o dono da empresa vai até uma pessoa e fale alguma coisa, causa um impacto. Né? Eu estou falando de coisas de 20 anos atrás, talvez hoje não criaria tanto impacto como há 20 anos atrás. Isso, ele não interferia e todas as pessoas que tinham responsabilidade na empresa, elas eram muito tranquilas de chegar e falar o seguinte, olha,
Eu estou te pedindo para fazer alguma coisa. Se alguém pedir para você fazer diferente, você pede para falar comigo. Então, as pessoas não interferiam, elas podiam até enxergar melhoria, elas até podiam enxergar que alguma coisa poderia ser feito ali, mas elas não interferiam, ou quando elas pediam alguma coisa que estava na linha do que estava sendo feito, também era natural que fosse feito. Todo mundo tinha os objetivos, e os objetivos estavam muito claros. Lógico, tínhamos eventualmente um problema aqui, um conflito ali, mas a empresa adquiriu uma cultura de responsabilidade, ela adquiriu uma cultura de comunicação, ela adquiriu uma cultura de que as coisas deveriam ter um processo para funcionar. Então, a gente agia no lugar certo do processo. E muitas vezes o que eu vejo é que alguém na hierarquia enxerga alguma coisa que não está sendo bem feita na ponta e tenta interferir, e com isso pode até resolver eventualmente, pode até criar ali uma situação positiva, mas ele está desmontando toda uma estratégia que foi criada. Toda a hierarquia, as pessoas podem ter opinião diferente dela, mas quando ela é bem feita, né, o mundo de regras nos dá muita liberdade, né? E quando a gente usa bem isso no nosso dia a dia, funciona muito bem. Agora, todo mundo pode falar o que for, todo mundo pode dar palpite, mas o responsável por aquilo continua sendo eu, não vai funcionar. A gente tem que falar com quem é o responsável por aquilo, quem que imprimiu aquele procedimento. Se a gente acha que não está certo, conversa com ele. De repente, você está ajudando a pessoa, mas você cortar isso e ir direto lá na ponta pode gerar conflito, pode parecer uma interferência. Nem sempre tem o intencional, mas no futebol, quando alguém faz uma falta ou machuca alguém, não é analisado só, eu não tive intenção. Você não teve intenção, mas você causou um problema. Eu tive a intenção e causei um problema. É bem diferente. Lógico que a punição, ou como a gente vai tratar do assunto de quem teve a intenção de causar um problema, é diferente de quem não teve. Mas muitas vezes a consequência é parecida e a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então, a gestão do conflito, né, acho que eu me alonguei um pouco aqui no que eu disse, mas a gestão do conflito, ela também é da gente entender onde a gente está, quais são as regras que tem ali. Se eu não conheço as regras, é bom que eu venha a conhecê-las antecipadamente, porque aí vai ficar mais fácil da gente poder navegar naquele ambiente, né? Entrar, cair de paraquedas no ambiente e achar que a gente pode tomar decisões, talvez a gente mais atrapalhe do que ajude. Né? É isso aí. Bom, eu vou completar aqui a sua fala aqui com a minha forma aqui de ver como que se trata aí um conflito, tá? Porque nós estamos aqui falando hoje de gestão, então vou falar também do quando ele acontece, o que fazer. E às vezes os conflitos podem ser na área da sua gestão, ou que você trabalha nela, que você está inserido nesse contexto, pode ser entre áreas, pode ser entre empresas e pode ser entre empresa e consumidores, que aí é pior ainda, né? Então, existem formas e formas de tratar. Então, a primeira coisa que eu vejo sempre, eu já vi aí situações de êxito e situações de insucesso com relação a tratamento de crises aí e de conflitos. De insucesso, quais foram? É tipo, o conflito ou a crise existe na empresa, foi detectada, só que daí ninguém fez nada. Então, vamos, deixa aí. Daí deixa, daqui a pouco a bola de neve vai descendo, vai crescendo, 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 e fica um monstro. E se a gente falar aí de, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20, 30, 50, talvez até pudesse deixar a bola descer lá, a montanha lá, porque as coisas eram mais lentas de acontecer, menos assim,
tecnologia disponível para as pessoas, menos formas de acesso à comunicação. Mas hoje é o seguinte, se acontece uma crise em qualquer situação aí numa empresa, devido a toda essa tecnologia que nós andamos na mão aí no celular, isso daí pode ser propagado aí de uma forma assim tão grande e de uma rapidez tão grande, depois pode ficar incontrolável. Então eu vou citar de uma forma assim mascarada, porque eu não posso falar claramente, uma situação que aconteceu alguns anos atrás, que eu estava inserido na empresa, não tinha posto de comando na época, mas aconteceu, que foi uma crise envolvendo uma moça, que daí virou uma bola de neve gigante, que foi até para a mídia, e daí também a gestão da empresa demorou para atuar, quando atuou de uma forma intempestiva, então, de certa forma, jogou mais gasolina ainda na fogueira que estava acontecendo. Então, de novo, não vou falar que empresa que é, nem o caso que é, mas só vou falar o resultado. O resultado disso daí é o seguinte, a empresa perdeu 1/4 do valor dela de mercado por causa dessa crise. E aí, a empresa depois, quando começou a tratar a crise, que já era tarde demais, contratou uma empresa, uma auditoria, para fazer um estudo de quanto tempo seria necessário para poder resgatar esse valor de mercado que foi perdido da empresa. Na verdade, desculpa, eu errei. Foram 3/4 do valor de mercado que ela perdeu. Uma queda gigante. E o resultado desse relatório foi que levariam aí pelo menos 15 anos e um investimento maciço aí na melhoria de imagem da empresa perante o público e também investimento aí em marketing e tudo mais. Então, por aí você vê. Se tivesse sido tomado uma providência imediata quando surgiu o conflito, talvez não tivesse acontecido isso. Então, a minha forma de ver para conflitos são muito simples, ou para evitá-los. Primeiro, é estabelecer comunicação clara. Então, é o que você falou. Você entendeu? Então, explica para mim, o que você entendeu? Você me explicou que o mar é verde. Não, o mar é azul. Eu expliquei para você que o mar é azul. De onde que você tirou que o mar é verde? É porque em algum momento você falou de uma ilha lá com palmeiras, então eu confundi. Bom, então tá bom. Então, agora você entendeu que o mar é azul? Agora eu entendi. Então, que cor que é o mar? É azul. Tá bom, então você entendeu. Então, primeira coisa, estabelecer uma comunicação clara. Segunda coisa, é assim, nós falamos aí de hierarquia e tudo mais aí de uma forma muito por cima, superficial, mas é assim, na história da humanidade, nenhum grande império sobreviveu se ele não tivesse uma hierarquia muito bem definida e disciplina. Então, o maior império da Terra que existiu, podem falar em qualquer coisa de outros aí, foi o romano. O romano durou séculos. Então, como que o Império Romano conseguiu subjugar povos, exércitos e se manter no poder por tanto tempo? Porque existia hierarquia e disciplina. Todos sabiam o papel dele, todos respeitavam quem estava acima dele e todos sabiam seguir instruções e ordens. Então, isso também é algo que eu entendo que é uma forma de eliminar possibilidades de conflito. É definir claramente a hierarquia da empresa. Eu trabalhei numa grande multinacional há muitos e muitos anos atrás, e lá nós tínhamos um manual de normas e procedimentos. Se fosse impresso, porque ele não era, porque a empresa já tinha tecnologia de ponta, já era tudo por computador, uma intranet, como as outras empresas ainda estavam patinando para fazer intranets, nós já tínhamos, daria um manual dessa espessura de folhas. Então, o que acontece? Qualquer um que assumisse lá um cargo, algum tipo de liderança, algum tipo de responsabilidade, a primeira coisa que era passado para ele era, está aqui o manual de normas e procedimentos da empresa, estude-o. Então, o cara tem que estudar. Para quê? Para evitar justamente conflito. Eu vou dar um exemplo de coisa boba. Tá? Coisa boba que daí para uma pessoa leiga vai falar, nossa, mas isso tinha na empresa? Tinha. Então tinha um capítulo lá
Manual de Normas e Procedimentos, que era sobre alçadas de aprovação. Aprovações de compras, aprovação de autorização de pagamentos. E aí explicava claramente lá o que cada nível hierárquico podia e o que ele tinha que fazer se ele precisasse de algo. Aí tinha um tópico lá que eu sempre, até quando eu dei aula na universidade, eu comentei isso, que era bem curioso, que é esse que eu falei aí anteriormente. Que era assim, se você for fazer a assinatura de um jornal ou revista, vai precisar da aprovação do presidente da empresa. Aí você pega e fala, nossa, mas eu não, de novo, não posso contar com a empresa, mas é uma empresa planetária, gigantesca. Poxa, mas uma empresa desse porte aí quer que o presidente da empresa autorize a assinatura de um jornal, de uma revista? Mas para quê? Então, para o ingênuo, pode falar dessa forma. Mas por que foi colocado isso no Manual de Normas e Procedimentos? Isso que é o mais importante. Porque no passado... Era uma questão só de valor, né? No passado, para as pessoas aí de hoje em dia que não entendem, nós não tínhamos informação hoje na tela, na palma da mão, etc. Ou era jornal, revista ou livro. Então, nas empresas, o que acontecia? Em determinada área assinava a revista, por exemplo, Exame, que é uma revista de negócio. Aí assinou lá o gerente X. Daí um gerente que sentava exatamente do lado dele assinava outra revista Exame, outra assinatura da revista Exame. Daí um cara que sentava lá do lado deles, lá assinava também a revista Exame. Então, isso foi um estudo que foi feito lá de enxugamento de custos na empresa. Eles perceberam isso. Que, por exemplo, revista era uma festa de doido. Todo mundo assinava a revista lá. Ao invés de pegar aí um, ler a revista, passa para o outro, ou deixa num ambiente lá, uma prateleira, algum local lá que todos possam acessar e ler a revista. Não, cada um assinava a sua, para ter lá o poder. Eu posso assinar a revista. Então, isso é outra coisa aí que precisa ficar muito claro. Quais são as normas e procedimentos da empresa, quais são os níveis hierárquicos, quais são as políticas da empresa. Essa mesma empresa, por exemplo, em determinada época, teve uma prefeitura onde ficava uma planta dela que queria fazer lá a desapropriação de 100 metros da área da empresa lá para ampliar lá um anel rodoviário. Manual de Normas e Procedimentos. Isso precisa da aprovação do Conselho Administrativo Mundial da empresa, que mexe no terreno. Por quê? Porque a empresa lá já era, na época que nem se ouvia falar de ESG, ela já tomava essas precauções. Então, se fosse mexer naquele pedacinho do terreno, tinha que ter um estudo de impacto ambiental, o que ia acontecer, tudo mais. Então, ia passar por vários níveis até o conselho lá pegar e falar, pode fazer. Então, alguém hoje em dia pode falar, nossa, mas que negócio absurdo, burocrático e tal, mas funcionava. Então, daí existiam conflitos? Claro, porque a empresa era gigantesca, mas eles eram minimizados, a quantidade era muito menor. Então, eu pergunto para você, Marcel, até porque a gente já está chegando quase no fim aqui desse episódio. Como é que você enxerga essa questão da solução dos conflitos e também de evitar esses conflitos? Você citou um exemplo, né? Eu estava aqui pensando no exemplo que é público, né? Então, já que ele é público, ele está no YouTube, todo mundo pode ir lá e ver. Eu vou citá-lo nominalmente, porque ele foi um dos primeiros grandes problemas de conflito, de não atendimento da expectativa dos clientes, que gerou um prejuízo astronômico para a empresa. Um sujeito, há 20 anos atrás, de uma banda bem pequenininha, estava indo de uma cidade para outra e despachou o violão dele pela United Airlines. E o pessoal lá jogou o violão de um lado para o outro, ele até viu pela janela como que eles estavam manuseando. Quando ele chegou lá na cidade onde ele ia fazer o show, o violão estava quebrado. E ele foi até o balcão lá da United e falou, olha, vocês quebraram meu violão, não sei o quê. Ninguém deu atenção. Ele protocolou uma reclamação, ninguém deu atenção. Ele entrou em outras vias,
ele não conseguiu, e o tempo foi passando. Aí o que ele decidiu? Ele fez uma música contando o que tinha acontecido com o violão dele. E a música, traduzindo para o português, ela dizia que a United Airlines tinha quebrado o violão dele. E a música é até bonitinha, tem um swing legal. A música foi vista no YouTube por milhões de pessoas. E aí as ações da United Airlines caíram. O que a United Airlines fez para resolver a situação? Procurou ele e ofereceu uma grana para ele tirar o vídeo. Ele foi lá e fez outra música, dizendo que a United Airlines tinha quebrado o violão e depois tentou comprar ele. Suborná-lo. Depois disso, o que a United Airlines fez? Foi lá e tentou comprar ele de novo com mais dinheiro. E aí ele fez a terceira música, dizendo que tudo que tinha feito, e nisso a United Airlines perdeu o valor de ação que dava para construir dezenas de fábricas de violões, e ela só precisava ter pago o conserto do violão, que era coisa como $100. Ela trocou $100 por centenas de milhões de dólares há 20 anos atrás, e depois disso ela foi lá, pediu desculpa, consertou, acertou tudo, e isso virou um exemplo para outras empresas, porque se a coisa viralizar, né, e ela pode acontecer com qualquer um, não porque ela pode viralizar, mas a gente precisa resolver os conflitos. A primeira coisa quando acontece um conflito é assumir a responsabilidade do que aconteceu, resolver o problema, e depois você vê o que aconteceu para que não se repita. O que a gente vê muitas vezes é, primeiro tenta resolver o problema com outro problema. Ou uma caça às bruxas de ver quem foi que errou. Alguém errou e a gente precisa consertar. Precisa ter diálogo. Precisa ser feita uma conversa, né? Quando tem um conflito ali entre duas pessoas na empresa, ouve-se as duas pessoas, dá um tempo para as pessoas esfriarem ali a sua cabeça, elas diminuírem aquela tensão, aquele momento emocional mais agudo, e depois disso ouve os dois lados, tenta se interpretar o que aconteceu e procura de forma assertiva resolver o problema e que ele não aconteça de novo daquela mesma forma. Há um aprendizado muito grande com os erros, né? Toda vez que cai um avião, é analisado profundamente as causas e muitas vezes se muda a estrutura, a tecnologia e o procedimento, porque muitas vezes é o procedimento que não estava bom, que precisa ser melhorado. Não vai deixar. Vão cair outros aviões? Vão cair, mas não por aquele motivo, e cada vez mais a gente vai aumentando, diminuindo a periodicidade das quedas de aviões, tem mais pousos e decolagens cada vez mais para se ter um acidente. Nós não vamos eliminar, os conflitos não vão ser eliminados, mas a gente precisa aprender com eles e precisa criar um processo, um procedimento, uma metodologia para que aquele problema daquele jeito ou parecido com aquele não aconteça mais. Não uma caça às bruxas, não tentar se desculpar ou falsear o que aconteceu. É muito importante que a gente assuma a responsabilidade. Por isso que tem seguro, por isso que às vezes acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse. Acontecem incidentes, acidentes, mas se tiver dolo, a responsabilidade é maior e a gente precisa resolver. As empresas não podem se eximir, foi meu funcionário que errou. Ela tem que criar condição para que as pessoas estejam preparadas, informadas, capacitadas para não gerar aquele tipo de problema. E se ela mesmo assim quis gerar, a empresa tem que mostrar, olha, eu treinei, eu tinha um ambiente propício para que as pessoas não cometessem esse tipo de erro. Então, é muito importante que, ao acontecer um erro,
a gente aprenda com ele, a gente resolva ele e a gente não parta única e exclusivamente para uma caça às bruxas ou tentar punir alguém. A gente tem que resolver aquilo e não deixar que aquilo aconteça de novo. Então, o problema não é o conflito, é a administração que se faz dos conflitos. Tá certo. Bom, Marcel, nós temos que encerrar por hoje aqui. O papo foi muito bom. Espero aí que quem assistiu aqui tenhamos passado alguma coisa útil para eles. Você tem mais alguma consideração final? Não, para mim tá bem dito aí. A gente procurou ilustrar com exemplos, né? Então, tem que ter força de vontade e aquela vontade genuína de resolver as coisas, não de aumentar o tamanho do que aconteceu ou daquele problema ou daquele desafio que a gente está vivendo. A gente tem que procurar resolver e ter força de vontade para isso. Bom, então estamos encerrando aqui por hoje mais esse episódio aqui do Carreira, Negócios e Comportamento. Eu e o Marcel estamos aqui sempre aqui nessa linha de episódios aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá, muito obrigado e tchau.